Oi, gente, cumprimentando a todos, rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, que sempre esteja junto ao coração de cada um. Vamos à nossa leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 1, Penetração do nosso pensamento pelos Espíritos. Pergunta de Kardec 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, se alguém ainda tem a ilusão de que pode fazer algo escondido, engana-se redondamente, não é? 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. 457-A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Esse item, penetração do nosso pensamento pelos espíritos, é um alerta a cada um de nós. Então, compreendamos aquela frase, né? Orai e vigiai, porque estaremos realizando vínculos mentais com aqueles espíritos que conosco se afinarem. Portanto, se queremos estabelecer vínculos com bons espíritos, precisamos nos inclinar ao bem, buscar o bem. Daí a importância de refazer o Evangelho, estudar o Evangelho e, acima de tudo, buscar a prática do Evangelho. Porque, vejam, os espíritos notam, leem os nossos pensamentos. E nós criamos, inclusive, uma atmosfera psíquica em volta de nós. Isso de acordo com o teor dos nossos pensamentos, da nossa condição moral. E como não dá para impedir que os espíritos leiam os nossos pensamentos ou nos vejam através da nossa atmosfera psíquica, da nossa aura e tudo mais, cabe a nós, usando a razão, buscarmos a reforma íntima para sermos criaturas melhores. E estamos vinculados à doutrina espírita, que tanto nos traz recursos para que a gente promova essa reforma íntima. A bandeira do espiritismo é: sem a caridade não há salvação. A caridade cobre a multidão dos nossos erros. Então, estudemos o Evangelho, busquemos a prática do Evangelho e assim, com esse exercício, acabaremos por criar uma atmosfera psíquica mais equilibrada, uma aura menos opaca e que vai atrair a simpatia dos bons espíritos, vendo que estamos nos esforçando para afinar o nosso coração, nosso pensamento com o do Cristo Jesus. Esse é o caminho. Item 2. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações?
Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Essa é uma resposta importante para que a gente pense, porque os espíritos influem nos nossos pensamentos e ações mais do que a gente possa imaginar, que a gente possa supor, como responde a espiritualidade superior. E dizem mais, frequentemente são eles que vos dirigem. Vejam que isso pode ocorrer porque estamos permitindo essa condução. E muitos de nós dá essa permissão inconscientemente porque não estamos buscando lucidez, não estamos vigiando e orando conforme o aconselhamento da espiritualidade superior. E aí ficamos vulneráveis. E muitas vezes sob o comando de outras inteligências. Então, isso é muito sério. Pergunta 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa definição, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então vejam que aqui a espiritualidade superior nos esclarece que mais importante do que identificar se esse pensamento é meu, não é meu, é identificar o pensamento. É um bom pensamento? Cultivemos. Não é um bom pensamento? Vamos buscar recursos para tirar esse pensamento da cabeça, trocar o pensamento, colocar uma música, ir conversar com alguém, fazer uma leitura salutar. Há vários recursos que podem nos auxiliar ao zelo que devemos ter pela casa mental. Pergunta 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Nota de Allan Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então precisamos avaliar cada pensamento, cada indução, pois quem está encarnado somos nós. Então, se um espírito nos sugere um pensamento, cabe a nós
avaliarmos para ver se o colocamos em prática, se materializamos esse pensamento ou não. O livre-arbítrio nos é dado e a responsabilidade das ações quando encarnados também. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. 465-A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. 465-B. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chama pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixes senhor de ti. Nota de Allan Kardec. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então vamos lá pensar sobre isso, porque se eu recebo influências e posso pensar em qual influência eu devo escolher para a prática, para cultivar, eu preciso também, para esse julgamento, ter recursos. Novamente, então, insistimos na importância de nos evangelizarmos, de estreitar o nosso coração com o de Jesus, buscando as suas virtudes, conhecendo e aos poucos praticando. Aí eu vou ter recursos para melhor fazer esse julgamento das influências que me chegam, não é? 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que o solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 468. Os espíritos, cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical, abre aspas, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Fecha aspas. 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem,
receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade, e consequentemente terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Ponto interessante, porque estamos nós também em contato com os espíritos quando nos desprendemos parcialmente do corpo na ocasião do sono. E a depender desses encontros, pelos vínculos mentais que fazemos, vamos estar recebendo auxílio ou vamos estar sentindo dificuldades nessas relações, e quando voltamos ao corpo, a gente volta com essa impressão. Despertamos muito animados, com ideias para resolver problemas, ou despertamos pior do que fomos deitar, porque despertamos cansados, desanimados, desiludidos, enfim. Isso a depender dos encontros que fizemos. 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos, sem o perceberdes, para o objetivo da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então, como estamos sempre envoltos com uma multidão de espíritos, é muito natural essas influências. Temos o nosso próprio espírito protetor a nos intuir, a nos auxiliar. Há muitas situações ali pelos nossos caminhos. Mas algumas influências espirituais são difíceis, podem nos levar a processos, inclusive obsessivos, se nos deixamos levar. Porque uma influência espiritual, ela pode ser tanto leve, sutil, como acentuada. E um espírito pode exercer esse tipo de influência sobre nós. Tudo começa pela falta de vigilância ali nossa, do pensamento, pela nossa fraqueza de caráter, fraqueza moral. No livro Sexo e Destino, pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico e Valdo Vieira, há um trecho onde se narra uma influência espiritual mais difícil, onde dois desencarnados buscam envolver um encarnado, o Cláudio, em seus pensamentos. Vamos ver, abre aspas. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes, que surpreendêramos à entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente: "Beber, meu caro, beber." Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som, mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor, inconvenientemente, repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que infla o próprio desejo,
reasseverando uma ordem. O resultado não se faz demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava acometido pelo editorial que lhe apressava a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. Beber, beber, e a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. Cláudio desfruta de excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado. Não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais. Sabe o que quer, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem, que operam entre os homens, assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Como expôs André Luiz, a influência espiritual inferior ocorre com a vontade do influenciado. E aí, na história, o Cláudio cede às influências no pensamento, né, as influências mentais desses dois companheiros e dá o trago lá que eles exigem que ele faça, sem perceber-se, achando que é ele mesmo que está com a vontade repentina de beber. Então vejam como que é sutil a coisa e que muitas vezes se torna imperiosa, muitas vezes para os espíritos, pela necessidade que eles têm nesse caso de sorver as emanações do álcool ali e utilizam o encarnado como um joguete para que eles se satisfaçam. Então é um tema que favorece muito a nossa reflexão para que a gente zele, para que a gente se comprometa verdadeiramente com a vigilância e a oração, para que possamos ali estar seguros e ter a influência apenas de espíritos que percebem a nossa luta, nosso desejo de nos melhorar e ali vão estar nos auxiliando e não influenciando de maneira negativa, porque estaremos vibrando ali na mesma sintonia de buscar o bem, de buscar atitudes melhores. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.